Oi, tudo bem? Buenas tardes. Tá ouvindo bem? Estou ouvindo bem, você está escutando tudo bem, hein? Tudo tranquilo. Então tá. Então, pessoal, queremos fazer todos bem-vindos a mais uma live da semana Anticrise na área ambiental, criando oportunidades além da crise. Então, nossa conversa hoje vai tratar de um assunto muito importante, que afeta a vida de municípios, prefeituras e a nossa população de forma geral. A minha vida, a tua vida. E o assunto hoje fala sobre um tema importante, coleta seletiva. E a nossa convidada, né, é muito especial, pois ela vem lá de um município na região sul do país que é modelo nessa questão. Agora, seja bem-vinda. Obrigada, Edson. Obrigada pelo convite para participar dessa live. Então, quero me apresentar. Meu nome é Leri, eu estou como gerente de meio ambiente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tibagi, Paraná, região dos Campos Gerais, a 200 e poucos quilômetros de Curitiba. Então, mais próximo assim de Ponta Grossa, Castro, Telêmaco Borba. Continua, por favor. Então, vamos conversar aqui um pouco sobre Tibagi, né? O nosso Tibagi, nosso município, ele é rico em belezas naturais, né? Ele tem um turismo muito forte aqui. Nós temos o 6º maior cânion do mundo aqui em Tibagi. Então, a primeira vocação do município é a agricultura e o segundo é o turismo. Então, Tibagi, venha um dia aqui conhecer o nosso município, convide, né, a família para vir até Tibagi. Você vai ver que tem bastante coisa aqui para fazer. Que ótimo. Então, pessoal, que estão assistindo a nossa live, Tibagi é o nosso próximo ponto turístico nas nossas férias. Então, pessoal, lembrando uma coisa, a semana anticrise na área ambiental ficará disponível um resumo no meu canal do Telegram, e o link está lá na bio do Instagram, certo? Queria pedir para vocês duas coisas agora. Coloque o nome da cidade que você está falando, o estado, e aperte o aviãozinho e envie para 10 amigos. E coloque depois que fez isso o símbolo da reciclagem nos comentários. Então, pessoal, esse tema é um assunto sobre coleta seletiva. Mas é importante que todos nós possamos entender o seguinte, esse tema, né, coleta seletiva, nós temos que entender o que são rejeitos e resíduos, para não confundir isto, né? Então, eu estou com a lei aqui na frente, né? Então, eu vou só ler um comentário, o que diz aqui, o que é coleta seletiva, depois resíduos e rejeitos, para que o nosso tema seja claro para todas as pessoas que estão participando. Coleta seletiva dos resíduos previamente segregados conforme sua constituição e composição. Agora, o que são rejeitos? Rejeitos são resíduos sólidos que, depois de esgotada todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresente outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Então, rejeito é diferente de resíduo. Então, todos os municípios geram resíduos e rejeitos. Numa coleta seletiva, é importante que a gente descubra o que é esses dois pontos, né? Então, agora eu queria te convidar, para poder explicar sobre o projeto Recicla Tibagi, que é considerado um modelo para o país e também de nível internacional, né? Eu pude conhecer esse projeto quando era coordenador técnico da Confederação Nacional de Municípios e pude aprender que é possível uma gestão pública, né, poder realizar bastante com pouco recurso técnico, financeiro e ser considerada exemplo e ganhar prêmios com um excelente trabalho de coleta seletiva. Então, agora é com você para colocar esse assunto no ar, explicar como é que esse projeto surgiu. Fique à vontade para explicar. Então,
o município de Tibagi, lá nos 2005, mais ou menos, nós tínhamos aqui um lixão a céu aberto. Então, o problema ambiental, nossa, sério. Aí, lá em 2007, nós formamos a Associação de Catadores e retiramos esses catadores que estavam lá no antigo lixão e mais os catadores que coletavam na cidade. E formamos essa associação. E lá em 2009, porque tudo é burocrático, né? Lá em 2009, nós fomos conhecer um programa lá em Bituruna, onde faziam toda a parte da separação dos resíduos, né? A coleta seletiva, também faziam a compostagem. E nós fomos lá e conhecemos, e o prefeito, na época, né, o Simval Silva, gostou muito desse projeto e trouxe para Tibagi, para a nossa realidade. E nós, aqui em Tibagi, nós eu participei desse projeto desde o início, né, desde a implantação, e nós fizemos esse projeto aqui em Tibagi. Né? Claro que o prefeito à frente de tudo. E foi, né, foi conhecido nacionalmente porque teve um trabalho árduo, né, não é fácil, e desde lá nós só tivemos reconhecimento, né, ganhamos 4 prêmios, e daí por último agora foi o prêmio Pro Catador do Ministério Público do Trabalho, né, que o município valoriza os catadores. Então de lá para cá nós só tivemos sucesso com essa separação da coleta seletiva. Em 2009, em maio de 2009, foi implantado o programa Recicla Tibagi. Foi começado, né, com 5 catadores e depois foi resgatado os que estavam nas ruas, os catadores, e foram para uma capacitação. A capacitação aumentou para 20 coletores e catadores lá no Centro de Triagem e Compostagem. Então, e hoje, atualmente, nós estamos trabalhando com 86 associados da Camarte, que hoje nós temos uma frente de trabalho da varrição, coleta e o Centro de Triagem, né? Os catadores que fazem a segregação dos resíduos. Então, é muito importante para o nosso município e para município de pequeno porte, é viável, é interessante fazer esse tipo de trabalho, porque a sustentabilidade, né? É o trabalho ambiental, o econômico e o social. Certo. Eu recebi uma pergunta agora, querendo saber quantos habitantes tem a cidade, né? E fala mais um pouquinho da cidade para quem entrou agora na live, aí que está meio perdido nessa questão aí. Que é importante, pessoal, que você entenda o seguinte: a questão desse tema, né, coleta seletiva, ela é uma exigência da lei federal para todos os municípios do país. É obrigação do poder público implementar a coleta dos materiais recicláveis, independente se tem logística reversa ou não. Todo município, todo gestor público, todo prefeito é obrigado por lei. Se não fizer, ele é questionado junto ao Ministério Público. Então, algumas pessoas estão perguntando novamente, por favor, a população da cidade, né? Não lembro se você comentou qual o tamanho da cidade, se é o segundo município maior, qual a posição de Tibagi em relação aos demais no estado do Paraná. Depois a gente vai voltar para essa questão da coleta seletiva, do que você falou sobre esse projeto Recicla Tibagi. Então, Tibagi, ele fica na região dos Campos Gerais, ele dá mais ou menos 215 quilômetros de Curitiba, né? Tem 20.456 habitantes, mais ou menos, né? Segundo o IBGE. Tibagi, a primeira vocação é a agricultura, né? E o segundo é turismo. Então, para quem não pegou... Né? Tibagi é rico em belezas naturais, temos cachoeiras, saltos, tem rafting, tem o esporte de aventuras radicais,
rapel, e tem o sexto maior cânion do mundo, aqui em Tibagi. Então, nós temos que... E tem o programa Recicla Tibagi também, que é um forte, né, aliado do município, porque é objeto de estudos para os acadêmicos, né, tanto de pós-graduação, mestrado, que já fizeram os estudos aqui em Tibagi. Recebemos visitas quase que toda semana no programa Recicla Tibagi, dos alunos aqui do nosso município, das escolas municipais, escolas estaduais. Então, nossa educação ambiental, que eu sempre friso, tem que ser constante, porque a educação ambiental é a longo prazo. Então, é tudo isso. Certo. Então, pessoal, vocês estão observando de vários estados, né? É importante ficar atento ao seguinte: não importa o tamanho do município, eu acredito que quanto menor, mais fácil de criar uma conscientização, né, da população. Mas, independente disso, a coleta seletiva é importante. Então, nós vemos que Tibagi é o segundo maior município do estado do Paraná, né? O segundo maior município do estado do Paraná. E olha que nós fazemos coleta quase que 100% do município. Então, nós temos 2 distritos. Cada distrito tem, em média, 3 a 4 mil habitantes. Então, a região, a zona rural é muito grande. Então, o caminhão, para fazer a coleta, ele percorre mais de 80 quilômetros por dia para fazer a coleta seletiva. E daí, depois, nós temos também o caminhão que faz a coleta do convencional, né, que é o material, o resíduo misturado, que vem o orgânico e o rejeito junto. Certo. Então, como você falou agora, uma questão importante, que na área rural também tem coleta seletiva. Tem. Então, na região dos distritos, né, na região rural, nós fazemos a cada 15 dias a coleta do material reciclável. Então, é um caminhão específico para fazer essa coleta. Então, as pessoas lá, né, nessa região, tanto quanto aqui da sede do município, elas têm uma sacola. E essa sacola, nós entregamos casa a casa, junto com os catadores, para o proprietário da casa valorizar os catadores. Então, nós entregamos de casa a casa uma sacola. E essa sacola, eles colocam o material reciclável, que é o lixo seco, que a gente chama aqui, acondiciona ali, não tem problema nenhum deixar acondicionado. Então, o caminhão vai lá, recolhe, o coletor despeja dentro do caminhão a sacola e a sacola retorna para a sua residência. Isso é muito interessante. Eu até tenho uma sacola que vocês mandaram, né? Isso é muito importante ter esses bags para que a população separe. Olha aí. Vamos ver um dos bags. A sacola que nós temos aqui em Tibagi é uma sacola de ráfia, né? Que cabe bastante material reciclável. E quando a pessoa na casa acondiciona muito material reciclável, aí ela pode pôr em outro recipiente, tipo uma caixa de papelão, ou uma sacola mesmo de mercado, ou uma sacola plástica, e vai colocar ali. Então o caminhão sabe que naquele dia é o material reciclável. E para nós melhorou muito essa coleta seletiva. O material sai quase que perfeito, né? Lá, quando chega lá no centro de triagem. Os catadores trabalham com qualidade, o material é limpo, é muito, muito bom mesmo esse material. Isso é muito importante. Uma pergunta que veio complementando essa dos distritos, eles perguntaram se a cada 15 dias no distrito coleta seletiva. E a coleta convencional nos distritos e área rural, como é que funciona? 3 vezes por semana. 3 vezes por semana passa o caminhão, né, na área urbana de um distrito, vamos dizer assim, segunda, quarta e sexta passa num distrito. Daí terça, quinta e sábado passa em outro distrito. Então, é bem certinho, sabe? Às vezes a gente tem problema que
que eu falo, às vezes, das dificuldades, né? O caminhão estraga, vai para manutenção, então acontece. Não vou dizer que tudo é perfeito, porque não é perfeito, não existe nada perfeito. Né? Quando a gente está num campo de batalha, aquela estratégia vai mudando aos poucos, né? É que nem num jogo de futebol. Eu gosto muito de futebol, né? Cada partida é uma estratégia diferente. E quando um time passa na frente, o técnico tem que mudar a estratégia. E em qualquer município é a mesma coisa. A gente planeja, mas para executar, muitas vezes a gente tem que adaptar ao momento que estamos vivendo, não é verdade? Pode falar. Uma outra coisa que quero falar para todos vocês que estão assistindo é o seguinte: pegue o aviãozinho e mande para 10 pessoas e mande como comentário, para quem fez isso, o símbolo da reciclagem. E outra coisa, tirem print da nossa live e marque nós dois, porque no final das lives, no final do dia 23, vai ter um sorteio de um livro autografado, né? Do nosso último convidado. Então, é importante lembrar o seguinte: como nós falamos no início, tem municípios que têm condições de fazer um plano, executar de forma correta, mas tem outros que não têm a mesma condição. Mas observando que, como eu comentei no início, a coleta seletiva precisa ser previamente separada antes passar o veículo de coleta. Em alguns estados, os ministérios públicos, né, acham que a coleta convencional para levar para um local para separar os resíduos não é permitido. Então, tem questionamento do Ministério Público com essas questões. No município de Tibagi, tem a coleta convencional e a coleta do material reciclado, com esses bags. Então, como é que os catadores resolveram se organizar para fazer essa cooperativa e poder participar? Porque em muitos municípios do país, a gente encontra muita resistência para os catadores se envolverem numa associação ou numa cooperativa. Como é que vocês, em Tibagi, conseguiram mostrar para eles a importância de uma associação, de uma cooperação nesse momento? Então, aqui em Tibagi, todos os catadores que trabalham até hoje no programa Recicla Tibagi, eles trabalham muito bem, valorizam o trabalho e nós aqui em Tibagi, nós temos um contrato com a Camarte. Antes de 2010, que não tinha a Política Nacional de Resíduos Sólidos, era um convênio, onde o município repassava uma verba para a associação, né, para eles fazerem toda a coleta dos resíduos. Hoje não. Hoje, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos um contrato com a Camarte. Então, a Camarte e a Prefeitura são parceiros, né, onde a Prefeitura, né, disponibiliza o caminhão, o motorista, ou toda a manutenção do caminhão. Estou falando do caminhão, mas são vários caminhões que nós temos aqui em Tibagi, né? E a Camarte, ela entra com os coletores. Os coletores fazem a coleta desses resíduos. E então foi muito importante esse contrato. E eles valorizam e eles trabalham muito bem. Eles fazem toda a separação do material, o reciclável, o orgânico e o rejeito. O rejeito nós temos lá no centro de triagem uma trincheira, né? Com licenciamento, com licença de operação pelo IAP, que é o Instituto Ambiental do Paraná. Então nós temos essa trincheira, onde eles jogam o rejeito lá. Que nós sabemos que depende de cada município, tem uma logística. Por exemplo, Tibagi antes não vendia o Marmitex, né? Não tinha, era rejeito. Hoje já tem a venda do Marmitex. Então já é mais um dinheiro, mais né, agrega valor para eles. Esse Marmitex e as embalagens de isopor? Não, o Marmitex que eu falo é a embalagem de alumínio. O de isopor
nós não temos logística. Eu entrei em contato com uma empresa para trazer até Tibagi, mas não compensa por causa da logística e do peso. Então, eu tenho que trabalhar muitos e muitos anos para dar um caminhão, né, no caso. É verdade. Então, tem municípios que já tem uma logística, porque já é mais perto de um centro, né, um centro maior, tipo um São Paulo ou Curitiba, aí é mais perto, então tem logística para alguns tipos de materiais aqui para nós ainda é rejeito. Então nós temos aqui também o nosso diferencial é a compostagem, né? Nós fazemos a compostagem conforme o Ministério Público exige e a Política Nacional também de Resíduos Sólidos exige. Então, o Tibagi está dentro da lei em todos os sentidos, tanto para os catadores quanto para a compostagem, né? A compostagem, você aproveitando o resíduo orgânico, você vai aumentar a vida útil do aterro sanitário. E daí nós agregamos valor. Desde 2009 é feita a compostagem. E essa compostagem, nós também, para inovar, nós fizemos a estufa de flores. Então, nós temos hoje, né, 2 estufas de flores, que é do adubo pronto, nós fazemos colocamos lá na estufa de flores e é produzido flores para os espaços públicos aqui do nosso município. E agora, com essa segunda estufa, nós queremos vender para a comunidade também. Certo. Já vou entrar sobre a compostagem, essa questão que você falou agora. Só para lembrar os nossos participantes, tem alguns prefeitos, alguns gestores municipais participando também, a Minor, que é uma associação de municípios do Noroeste de Minas, está sempre ligado aqui com a gente. Então, uma questão importante, é muito interessante. Quem define rejeitos no município é a prefeitura, através do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Como a Nery comentou, é o seguinte: isopor em Tibagi não tem comércio. Então, a viabilidade financeira, econômica, né, não compensa. Então, isopor em Tibagi vira um rejeito. E rejeito vai para o aterro sanitário. Então, cada município vai definir o que é possível ou não de ser reciclado, né? A gente vê muitas campanhas, os filmes plásticos é reciclado, tais embalagens, mas não tem comércio para eles. Se não tem comércio, passa a ser um rejeito, e rejeito vai para um aterro sanitário. Outra questão que o pessoal comentou aqui, se os catadores recebem alguma ajuda, mas antes disso aqui, falta uma pergunta aqui que eu pulei. Quando se faz a coleta convencional, né, vai para a triagem ou não chega aí para a triagem, vai direto para o aterro? Não, o convencional vai para a triagem também, porque tem muito material, né, passível de reciclagem e de compostagem que vai nesse caminhão convencional. Então, tudo passa pelas esteiras. Tudo lá é separado, o material orgânico vai para o pátio de compostagem e o material reciclável vai para a triagem e depois eles vão para a prensa, né? E daí enfardam e fazem a venda. Então, a venda, todo o valor que eles arrecadam é para ser dividido entre os cooperados, os 86 cooperados, né? Isso. Então a prefeitura ela tem um contrato com a Camarte que ela paga por toneladas coletadas, né, aqui no nosso município. E também quilômetro varrido, que no caso nosso nós vamos conversar só sobre os resíduos, né? Então, as toneladas coletadas, o município paga para eles fazerem toda a separação lá. Certo. Então, tem alguma empresa que presta o serviço para coleta ou é somente a prefeitura e a cooperativa? Só a prefeitura e a associação de catadores. Associação, certo. Então, a gente vê aqui para terceirizado, né? Outra empresa. A prefeitura não paga para empresas, ela paga para a Camarte, para valorizar os catadores e catadoras do nosso município. Certo, então isso mostra, pessoal,
que quando se faz uma gestão bem planejada, a gente inclui os catadores, que pela lei federal, lei 12.305, é obrigado que o gestor público, né, inclua os catadores nesse processo. E quando a prefeitura e os municípios, de forma geral, incluem os catadores, eles passam a ser privilegiados para obter recursos do governo federal, governo do estado, ou qualquer outro recurso que surja. Então, outra pergunta que o pessoal está mandando bastante pergunta, está muito legal isso, né? Só lembrando, pessoal, mande aviãozinho para 10 pessoas e mande nos comentários, depois que fez isso, o símbolo da reciclagem. Tire print e nos marque, e que eu vou colocar nos stories após também. Lembrando outra questão também importante, né? Que o resumo dessa live, né, e das outras vão estar no canal do Telegram. Então, o link está lá na bio. Antes que eu esqueça, Léry, e todos os participantes, a minha filhinha, a Júlia, está assistindo. E ela me cobrou da última live, por que eu não mandei um beijo para ela? Então, um beijo, filha. Você está aí, mas eu estou sempre pensando em ti. Beijão. Então, vamos lá, continuando aqui. Como é que vocês fazem, então, nesse processo? Antes de falar nisso, quais são os prêmios que Tibagi ganhou pela gestão eficiente nesse projeto Recicla Tibagi? Eu já sei, mas os nossos participantes precisam saber como é que uma gestão teve resultado. Então, Tibagi ganhou vários prêmios, né? Desde 2009. O primeiro prêmio que Tibagi ganhou foi o selo Eco Cidade Limpa da Secretaria do Estado do Paraná. Então, já foi, né, logo na implantação. Então, já foi modelo. Aí, o segundo prêmio foi em 2010, no 5º Salão de Turismo. Até vou ler aqui, é o 5º Salão de Turismo de São Paulo, município de sustentabilidade ambiental. Tibagi ganhou um troféu, né? Isso é muito importante também para valorizar o município e enaltecer, né, nosso trabalho. Em 2011, ganhou Eco Cidade Limpa, da Eco Cidade pela Brelp, que até quero mostrar para você. Ó, nós temos aqui o nosso, né, nossa cartilha, nosso livrinho. Tibagi está aqui, foi um dos classificados, um dos premiados, né, em 2011. Em 2012, na segunda edição do Prêmio Boas Práticas em Sustentabilidade Urbana, Brasília, Distrito Federal, né, foi pelo Ministério do Meio Ambiente. Tibagi também ganhou. E 2018... ganhou o prêmio MPT Cidade Procatador, reconhecimento às melhores iniciativas, né? Até trouxe aqui para vocês verem, né? Tibagi ganhou bronze. Então, Tibagi, como se fosse o ouro para nós. O primeiro lugar foi para Santa Terezinha do Itaipu. Lá eles têm, né, um grande patrocinador, que é a Itaipu. Segundo lugar ficou com Santa Helena, também, que recebe patrocínio da Itaipu, porque está lá naquela região da Itaipu. Então, em Tibagi foi arregaçando as mangas e com recurso próprio. Então, isso deixa a gente, assim, lá em cima, como se fosse o ouro para nós. Porque Tibagi foi arregaçando as mangas mesmo, com o nosso trabalho. E isso dá muito orgulho para o município de Tibagi. Eu não falo por mim, eu falo pelos catadores do nosso município e falo pela nossa população. Porque Tibagi é um orgulho para nós, né, ter um programa de reciclagem que... Nossa, é muito bom mesmo, sabe? É só eu quando falo assim, eu me emociono, porque eu trabalho e eu gosto do que eu faço, né? E claro, nós temos uma equipe na Secretaria do Meio Ambiente, que no caso é eu e a Pamela, né? A Pamela, ela faz parte da equipe e ela é agrônoma, então ela dá um suporte técnico muito bom.
Mas, para que tudo funcione muito bem, precisamos de consultoria, né, de engenheiros ambientais. E isso é muito importante para o município, porque são técnicos que vão saber trabalhar mesmo, dizer para a gente, olha, faça isso que dá certo, faça, né, de tal maneira que dá certo. Então, nós precisamos também de consultorias ambientais que tenham experiência e que falem da importância e façam para o município, né, um trabalho muito bom. Sem consultoria, nós também não trabalhamos. E Tibagi sempre contrata, né, por meio de licitação, sempre contrata essas consultorias, né, quando está realmente precisando. E daqui uns dias nós vamos precisar fazer um contrato com uma consultoria para desenvolver outros trabalhos que a gente precisa. Olha só, esse seu comentário vai chover candidatos agora. Com certeza, mas nós precisamos de consultoria com experiência, que nós não precisamos, tipo, olha, tem que fazer isso, eu como leiga, né, na parte de engenharia ambiental, às vezes a gente tem que dizer o que tem que ser feito. Não, nós precisamos de gente com experiência para fazer desenvolver um trabalho melhor para o nosso município. Certo. Então, para quem está nos assistindo, é o seguinte, profissional ambiental, se você quer prestar consultoria em qualquer município, em qualquer local, é importante o conhecimento, tem que saber a lei, né? Na Funasa, muitas vezes a gente analisa os planos municipais, os projetos, né? E nós observamos muitos projetos sem o conhecimento técnico. Por mais que o profissional seja bom, ele não conhece a legislação específica e apresenta de forma errada. Consequência disto é que esse município, essa prefeitura perde recurso. Então, profissional ambiental que está nos assistindo, por favor, fique atento e estude a legislação. Com elas, vocês podem executar um excelente trabalho e, geralmente, tem todos os projetos aprovados. Então, tem uma pergunta que alguém fez aqui, diz assim, não sei se entendi, tem associação de catadores e tem o recolhimento dos resíduos convencional. É outra empresa que presta o serviço? Não. Os resíduos convencionais é prestado pela prefeitura e os recicláveis pela associação, que tem um contrato com a prefeitura, ou seja, a quantidade de resíduos encaminhado para o aterro sanitário diminui muito e a vida útil do aterro aumenta muito mais ainda, né? Outra questão que a gente queria saber de você, aí no seu município, como é que é a dificuldade de envolver a população? Foi preciso um processo de educação ambiental forte, e a população aceitou de forma natural, participa. Como é que acontece com a educação ambiental e a população da cidade? Quando foi implantado o programa Recicla Tibagi, em 2009, foi acoplado no caminhão compactador uma carretinha. E de 2009 até 2012 funcionou muito bem. Mas muda a gestão, né? Muda o pensamento do gestor, do prefeito, né? De quem está à frente da secretaria. E o que aconteceu? Aí foi retirada essa carretinha e parou a coleta seletiva, a coleta de materiais recicláveis. Quando o prefeito dessa gestão entrou, o prefeito Rildo entrou nessa gestão, ele falou assim, nós temos que voltar a ter a credibilidade da população para fazer a separação dos materiais recicláveis. Como que nós vamos fazer? Então, várias vezes nós fizemos reuniões, né, na secretaria, fizemos reuniões com o Conselho do Meio Ambiente, então, e a gente chegou, né, essa sacola, ela não é nossa,
nós pegamos de outro município, né? Adaptamos para o nosso município e deu certo. E a gente conseguiu ter a credibilidade novamente dos munícipes. E a gente foi de casa em casa na educação ambiental, junto com os catadores. Chegamos de casa em casa e falamos, agora vai ter a separação, né, da coleta seletiva, e nós queremos a tua participação, a tua compreensão. E ali valorizou-se muito bem, porque os catadores foram junto e eles falaram da importância de ir o material separado, né, para essa coleta seletiva, para colocar, acondicionar nessas sacolas. Então a população aderiu muito bem. O nosso objetivo da Secretaria de Meio Ambiente era dar uma sacola e incentivar a população a separar os resíduos. Mas o que aconteceu? Criou uma dependência dessa sacola, né? Então as pessoas ligam, Lili, eu não tenho sacola, Pamela, não tenho sacola, como é que eu faço? A gente, olha, pode separar, vai fazer a coleta. Mas a gente resolveu, junto com o Conselho do Meio Ambiente, em adquirir novas sacolas, e hoje nós temos até o final da gestão essas sacolas para atender todo o nosso município. Então, para ir um material realmente limpo, de qualidade para os catadores. Isso é importante, pessoal. Só para vocês entenderem, hoje no Instagram eu coloquei uma frase lá que define muito bem o sucesso desse projeto em Tibagi. Muitos querem ter sucesso, mas poucos aceitam pagar o preço. Nós podemos ver que Tibagi colocou a mão na massa, foi junto com os catadores, a equipe, levando de residência em residência. Isso mobilizou. Mas aposto que deve ter alguém que vai falar assim, mas a minha cidade tem 50 mil habitantes, tem 100 mil habitantes. Eu sugiro que qualquer processo de coleta seletiva comece por bairros, por setores. E esses setores, vocês vão envolvendo os catadores, a equipe da prefeitura, mobilizando de residência em residência. Em Londrina, essa questão também dos resíduos é muito boa, né? Pelo menos era. O que acontece? As cooperativas foram convidadas para participar de um processo para fazer a coleta dos resíduos recicláveis. Quem acompanhava e fiscalizava se o catador tinha passado nas residências eram os agentes de saúde, que sabiam, passou nessa semana aqui algum catador pegando material reciclado, lá eles ganhavam, parece que era 20 centavos por cada residência que eles passavam. Então eles já tinham esse valor, mais esse material reciclado que eles vendiam. Então, isso era uma atividade. E os resíduos para o aterro diminuía também bastante. Você já comentou, mas alguém perguntou aqui, como é que vocês fazem com respeito à coleta diferenciada dos resíduos orgânicos? Mas antes de você responder, eu queria lembrar que aperte o aviãozinho e mande para 10 amigos, 10 colegas de vocês aí, que esse assunto vai ser muito importante na carreira deles. Lembrando que Tibagi em breve vai precisar de consultoria ambiental, mas não é qualquer consultor, é o consultor ambiental de sucesso, aquele que estuda, que sabe o que está fazendo, né? Porque, recentemente, uma empresa ganhou um processo licitatório aqui nessa região onde eu moro e não tinha experiência, começou o trabalho e não soube ir adiante. Então, isso, pessoal, queima a empresa, queima o profissional e enfraquece as consultorias que querem fazer algo bem feito. Então, estude antes, não se largue sem conhecimento, tá bom? Então, sobre os resíduos orgânicos, você já falou que tem a compostagem, mas eu lembro que o prefeito Simval, na época, ele comentou que vocês estavam fazendo um estudo com a Universidade de Viçosa, em Minas Gerais, para avaliar o composto orgânico, que vocês queriam até revender. Era uma das ideias dele. Não sei se aconteceu, porque depois ele saiu da gestão, entrou outro prefeito. Eu não sei se isso foi adiante. Mas como é que vocês lidam com esses
composto orgânico que vocês tratam, a população querendo pode buscar também ou é só para o poder público? Então, como eu falei, né, lá quando foi a implantação do programa Recicla Tibagi, o pátio de compostagem, até o ex-prefeito Simval, ele fez um pátio muito grande, a compostagem era, nossa, produzia-se muito, muito, muito. Aí, o que aconteceu? Nós pegamos nessa gestão o pátio de compostagem bem menor e estavam fazendo a compostagem modestamente. Então, nós chamamos um técnico de Marialva, que inclusive eles copiaram o modelo de Tibagi, só que o deles é mecanizado, né? Eles produzem muito mais a compostagem. O nosso é manual, que nem o de Pituruna, né? Manualmente, os próprios catadores que fazem a compostagem. E então nós ficou reduzido um pouco a compostagem aqui no nosso município, mas nós fazemos, não foi até o Simval queria, mas não conseguiu ir para a Viçosa, né, para fazer essa análise para vender. Mas nós fazemos periodicamente, lá desde 2009, nós fazemos periodicamente a análise desse composto pronto, desse adubo, né, que nós levamos ou na UEPG, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, ou num laboratório que tem em Castro, ou em Ponta Grossa. E em Ponta Grossa nós achamos lá um laboratório que faz todos os tipos de análise que a gente precisa. Então, daí a gente já sabe quais os componentes químicos que tem no adubo, toda essa questão, né, da parte química, biológica do adubo, nós sabemos. Então, aí tem a Pamela, que faz a análise para nós, e graças a Deus, nós percebemos também, na prática, que o adubo dá certo, porque ele vai para a estufa de flores, e as flores produzem super bem, sabe? As bandejinhas com 15 sementinhas ali, e ela cresce as 15 sementes, e as flores ficam lindas. Então, essa produção de adubo, nós colocamos nos pátios, né, nos espaços públicos do município, como as praças, as secretarias, onde tem jardins. Então, é colocado tudo lá. Agora, nós vamos aumentar o pátio de compostagem para fornecer adubo para a população também, mas esse adubo, eu frisando muito bem, esse adubo ele só pode colocar em mudas de flores e árvores, né? E gramas, né? Para os campos de futebol. Não pode jamais colocar numa horta caseira ou em qualquer tipo de horta que tenha, né? Que você vai consumir, você vai se alimentar. Então, não pode, jamais. E porque você tem que ter um selo, você tem que ter vários critérios, né, para isso. Então, o Tibagi está agregando assim, o nosso diferencial é a compostagem e a estufa de flores, que também nós vamos passar a vender para a população tibagiana. Passando esse problema dessa pandemia, nós vamos produzir flores para vender para a comunidade, para agregar valor ao pagamento dos catadores. Então, quanto mais eles agregar valor para eles, descobrir novas técnicas que eles possam trabalhar lá no centro de triagem, mais eles vão ganhar. E eles trabalham por produtividade. Quanto mais eles produzirem, mais eles ganham. Muito bom mesmo, né? Então, eu sempre comento nas lives sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Mas antes de entrar nisso, quero só lembrar o seguinte: o resumo das lives vão estar no canal do Telegram. O endereço está lá na bio. Acessa lá. E após essa semana anticrise na área ambiental, as lives vão estar no canal do YouTube. Se a Lélia permitir, eu quero colocar também alguns vídeos de Tibagi. Alguns vídeos antigos, os novos. Eu vi que tem muitas informações que emocionam quem assiste.
quando eu vi o caminhão de coleta com essa caçambinha atrás, eu me apaixonei pela ideia, né? E sempre, quando eu vou para qualquer estado, qualquer região, eu falo do exemplo positivo de Tibagi. Eu sou apaixonado pelo modelo, pelo método de vocês. Esses prêmios que vocês ganharam é sucesso mesmo de gestão. Então, outra questão que o pessoal está comentando aqui, qual é o percentual dos resíduos recicláveis? Vocês têm essa noção de quanto que se recicla, de quanto que se coleta reciclado, quanto resíduos molhados? Então, eu tenho assim pela gravimetria, mas a gravimetria ela é um estudo técnico, né? Não posso dizer assim corretamente. Eu posso buscar essas informações e depois te repassar para você, né? Passar para a pessoa que perguntou. Nós fizemos uma gravimetria que 30% é do material reciclável, 20% do orgânico e 50% do rejeito. Mas o rejeito aumenta muito por causa de roupas que mandam, né, no convencional, né, roupas. E aqui a gente trabalha muito com a educação ambiental, que nós fizemos até um vídeo falando sobre isso, né, da coleta seletiva, da sacola. Aqui nós temos uma parceria muito grande com a Secretaria de Educação. Todas as secretarias são parceiras, mas a Secretaria de Educação, ela é muito parceira. Então, nós aqui fizemos um concurso para um prêmio de um desenho, de um mascote do Recicla Tibagi. Nós fizemos também um jingle da coleta seletiva. Então, foi um sucesso. Então, todas as crianças aqui cantam essa musiquinha. Nós temos no caminhão da coleta seletiva essa musiquinha. O mascote, nós fizemos roupas para esse mascote e nós levamos o mascote nas apresentações de peças teatrais nas escolas. Então, foi muito importante esse trabalho da educação ambiental. E é muito importante, e é um trabalho constante, é a longo prazo, né? Não é do dia para a noite que você muda a cultura das pessoas, a ação das pessoas quanto à importância da separação do lixo, né? Então, é tudo isso. E respondendo lá aquela pergunta que alguém fez sobre a sacola do orgânico, né? Nós fizemos um folder aqui em Tibagi, né, do Recicla Tibagi, onde tem o lixo seco e o lixo orgânico. Você pode separar em uma sacola o lixo seco, que é o material reciclável, e o lixo orgânico você vai colocar lá num saco preto ou numa sacola de mercado que você vai usar, que infelizmente ainda nós temos que usar essas sacolas. Você vai colocar lá o lixo orgânico, todo separadinho lá na sua casa, da cozinha, né? E o rejeito, que é a sacolinha lá do banheiro. Então, você coloca para ficar 2 recipientes. Mas quando eles abrirem lá para fazer a separação, eles já vão ver que o material está separado. Tem o lixo orgânico e a sacolinha do banheiro, ele já vai para um bag que é o rejeito, já vai direto lá para a trincheira. Então, eles não abrem essa sacolinha. E outra coisa que a gente trabalha na questão da educação ambiental, que tem lá no lixo do banheiro, você coloca o vidro de shampoo, de desodorante, né? E isso é um material precioso para eles, tem um valor muito grande. Então, nós trabalhamos aqui na educação ambiental que não coloque nada disso, porque tudo isso é material reciclável. Por exemplo, o vidro de desodorante, depois de usado, eles vão vender lá como se fosse o preço do alumínio, da latinha. Vamos dizer, hoje, eu estou jogando, né, R$5 o quilo. Se for lá separadinho, eles vão vender o mesmo valor. Se eles tirarem a tampinha de plástico do vidro de desodorante, lá daquela embalagem de desodorante, eles vão vender, né? Vende a R$3 o quilo. Se tirar essa tampinha, eles vão vender a R$5 o quilo. Então, o que para nós é lixo, e a gente vai colocar lá no lixo do banheiro, para eles vale ouro.
Então vamos separar esse lixo, porque aqui também em Tibagi tem muitas pessoas assistindo, então vamos disseminar essa informação, vamos separar melhor, porque quem ganha é o meio ambiente e são os catadores, porque eles trabalham ali com a mão na massa, eles mexem no nosso lixo. E não é justo fazer isso com eles. Então, vamos separar melhor o nosso lixo. Certo. Então, pessoal, lá no meu Instagram tem um post, né, que está eu e a Léria, nossa convidada. Então, eu gostaria que você pudesse escrever nos comentários o que você achou da nossa live, colocar as ideias, perguntas, né, alguma ideia que você achou muito bacana, que você pode aplicar lá no seu município. Coloque ali que depois eu vejo, e aí a gente vai respondendo e vai fazer esse resumo que vai colocar no Telegram. Outra questão que o pessoal, que eu te perguntei e acabei mudando de assunto, é sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Quando vocês fizeram o plano, foi baseado na Lei de Resíduos. Vocês já revisaram esse plano ou não? Não, nós não revisamos ainda. Infelizmente, está lá para a gente fazer essa revisão, que nem o plano de saneamento também é a mesma coisa, né? Nós temos que fazer essa revisão. Então, já é um alerta para nós, para a gente começar a pensar em fazer essa revisão. Nós não fizemos a revisão ainda. Certo. Uma pergunta que o pessoal... Tem o plano intermunicipal, né, do consórcio Os Caminhos do Tibagi. Certo. Então, foi uma parceria dos municípios daqui da região, 7 municípios, onde a Klabin, que nós temos aqui uma empresa, né, de papel, ela deu muita força, muito apoio. Que nem também você falou lá de começar por bairros. Nós fizemos o projeto piloto, nós começamos por um bairro. Pegamos uma escola onde teve o raio de ação de todos os alunos e das famílias que moravam ali. Então, deu muito certo, tanto que deu certo que as pessoas de outras regiões começaram a pedir. Quando que começa na nossa região? Quando que começa na nossa região? Então, isso é muito importante, começar com um projeto piloto num bairro. Né? E nós tivemos muito apoio da Klabin, que primeiro ela fez a doação dessas sacolas e participou nesse projeto piloto da reimplantação da coleta seletiva no nosso município. Então, a importância também das parcerias, né? Temos que ter muitos parceiros, e essas parcerias valem muito. Que nem nós também fizemos o convênio, né, em 2018, com o Instituto das Águas, né, do Estado do Paraná, onde a gente recebeu o caminhão da coleta seletiva, recebeu capacitação para os catadores, recebeu prensa, recebeu vários equipamentos para melhorar, né, o trabalho deles. Então, é muito importante você correr atrás de recursos, você está sempre à frente. E a importância também da consultoria ambiental, que nós temos que, né, porque a gente não sabe muita coisa, então nós temos que procurar os técnicos, e técnicos com experiência na parte de resíduos sólidos, na parte da questão ambiental, temos que ter essa parceria. Isso mesmo. Então, o profissional ambiental que está nos acompanhando, observe bem que o conhecimento, né, da legislação, das normas, possibilita com que o serviço de consultor ambiental seja um sucesso. Ou seja, você passa a ser um consultor ambiental de sucesso nesse processo. Então, uma outra questão que as pessoas perguntaram, e nosso tempo também já está chegando ao final, falta 6 minutos, é o seguinte: o aterro de vocês, ele é individual ou é em consórcio? Você falou também que o plano regional foi feito pela Klabin, com apoio deles. Vocês participam de algum consórcio ou é tudo individual no município de vocês? Então, nós temos o nosso aterro sanitário, é individual. Nós temos o aterro sanitário, mas nós pensamos no futuro. Então, nós temos que participar de um consórcio, né? Então, está tudo aqui no jurídico para a gente participar desse consórcio,
né, tem que pagar uma taxa por mês, ou tanto do terreno, mas Tibagi, futuramente, vai ter esse consórcio. Porque o aterro sanitário também dá um trabalho você ter, né? Porque você tem que ter a manutenção, você tem que ter o trabalho todo dia, você não, né? Tem que ter a geomembrana, tem que ter a drenagem e tem que estar tudo funcionando perfeitamente. E isso daí dá um desgaste também. Então, no consórcio, você participa e tem um trabalho melhor, porque tem uma equipe lá trabalhando para isso. Nós temos aqui no nosso município as máquinas, às vezes as máquinas estão lá no interior, lá no distrito, a 50 quilômetros daqui. Aí nós precisamos para o aterro sanitário. Então é complicado. Também tem muitas coisas que são complicadas. Por exemplo, no nosso município, os caminhões eles estão sucateados, né? Tem alguns que estão bons, mas vivem na manutenção. Então, se a gente tivesse caminhões novos, perfeitos, nossa coleta seria perfeita. Mas é o que eu sempre digo, nós nunca vamos ser perfeitos. É desafio, tudo é desafio para os municípios. O que é realidade para nós aqui, pode ser no outro município, totalmente diferente. Nós aqui, nós corremos atrás, e é projeto para a Funasa, é para o Estado, corremos e corremos e corremos, mas a gente tem que ir sempre à luta, né? Nós queremos o melhor para o nosso município. Certo. Então, e pessoal, o prefeito tem que apoiar, e o nosso prefeito aqui de Tibagi, ele dá a carta branca para a Secretaria de Meio Ambiente fazer todo o trabalho que tem que ser feito. Claro que de vez em quando ele dá uma apertada, olha, estão gastando muito, né? Vamos dar uma segurada. Mas o prefeito, se o prefeito quiser, as coisas acontecem. Se os gestores também gostar do trabalho que faz, as coisas acontecem. E por isso que Tibagi está à frente de muitos e muitos municípios. Mas espero que com essa live, né, abra novos caminhos, novas ideias para outros municípios. Certo. Isso é muito bom mesmo, pessoal. Então, quem está nos acompanhando é o seguinte, eu estou pensando em fazer uma live explicando como é que se faz um projeto de coleta seletiva. Quem tiver interesse, pode escrever aí embaixo aí nos comentários, eu quero. E aí, quando eu ver quantos comentários tiver, eu vou fazer essa live explicando como é que se faz um projeto e como é que deixa ele apto para obter esses recursos do governo do estado, do governo federal, mas tem que escrever aí, eu quero que tenha essa live. Então, ó, eu estou muito chateado porque está terminando. Eu estou muito feliz porque você está participando, é uma alegria para mim. Eu sempre valorizo quem presta um bom trabalho, com pouco que tem. Eu vejo muitos prefeitos no país inteiro, né, que dizem assim, mas eu não tenho equipe, eu não tenho dinheiro. Eu vejo que vocês conseguiram fazer com poucos recursos próprios, mas conseguiram fazer. Então, gestor público, você que está assistindo, Tibagi é um modelo em coleta seletiva, envolvendo os catadores. Então, minha convidada querida, estamos chegando ao final, gostaria que você pudesse fazer as suas considerações finais e convidando as pessoas para que te curta também lá no teu Instagram, curta a página da prefeitura e nos marque nos prints, né, para que no final das lives, no dia 23, a gente saiba quem participou para fazer o sorteio de alguns livros, tá bom? Obrigada, Edson, pela participação, né, pelo convite de participar dessa live. Eu estou sempre à disposição, não só eu, como a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura, estamos à disposição no que precisar. O município que tiver interesse e quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato, que nós damos todo o suporte que nós temos aqui no nosso município. Por exemplo... Está terminando mesmo, falta 4 segundos. Obrigado a todos. Obrigada a todos.